Eu gostaria de entender o que é o sinal na mão direita ou na testa, conforme Apocalipse 13, 16 e 17. Nós falamos aí no início do programa sobre o sinal da besta. E a Bíblia fala que o sinal da besta estaria cravado na testa ou na mão. O que quer dizer isso daí, professor? Como ela se chama mesmo? Ela chama-se Josiane. Josiane. Obrigado, Josiane, por sua pergunta. Alguns cristãos, Josiane, exageram e dizem que a besta vai colocar um chip na mão do indivíduo ou na testa. Isso não tem isso é uma teoria furada, tá? Isso não tem nada a ver, né? Não, isso não tem embasamento bíblico. Quando afirma que o sinal da besta, nós temos que saber qual é que é o sinal da besta, né? Então, quando você vai aqui a Apocalipse, ou melhor, a Ezequiel, capítulo 20, verso 12, você vai perceber qual é o... Ezequiel 20, 12. E isso se repete no verso 20 também. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, além do selo do Espírito Santo, de acordo com Efésios 4, 30 e 31, o cristão nos últimos tempos terá o sábado como um sinal que vai identificar esse cristão como um adorador do Deus Criador. Se o selo de Deus é o sábado, o selo da besta é o oposto ao sábado. É fácil de concluir isso? Obviamente vai ser a observância de um falso dia de guarda. E quando o selo for colocado na mão ou sobre a fronte, isso é simbólico. Quando afirma que este falso sábado, este domingo, será colocado na mente, quer dizer que as pessoas vão aceitar esse dia de guarda racionalmente. E a mão é um símbolo o quê? Do trabalho. É com a mão que você faz o seu trabalho e exerce suas atividades. Então o sinal também será colocado na mão no seguinte sentido: além de a pessoa aceitar racionalmente um falso dia de guarda, ela vai trabalhar no verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, para guardar o falso dia, que será o domingo, né? Então o sinal colocado sobre a mente é um símbolo da aceitação racional e sobre a mão é uma ação, assim através do seu trabalho que você aceitou racionalmente o sinal da besta.
Agora tem um outro aspecto que nos leva a concluir por que o sábado é o selo de Deus. É um dos selos de Deus que identificarão os que serão fiéis a Jesus no fim dos tempos, quando ocorrer essa questão da marca da besta. Então, olha que interessante. Quando você vai também para Isaías 8,16, você percebe que Deus tem um propósito muito especial na vida do crente. Isaías 8,16 diz o seguinte: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Aqui é dito que Deus quer selar a lei dele no nosso coração. A lei não nos salva, é o resultado da atuação de Deus em nós. É o resultado de uma vida consagrada a Deus, mesmo que tenhamos nossas falhas, nossas quedas. Mas a lei vai fazendo parte da nossa vida. Se a lei, de acordo com Isaías 8,16, deve ser selada nos seus discípulos, isso significa que é na lei que encontramos o selo de Deus. E Ezequiel 20, 12, 20 e 21 já nos deram um grande passo para essa interpretação. Mencionaram o sábado, o quarto mandamento. Agora tem um detalhe. Um selo, ele possui 3 características, um selo que identifica. Por exemplo, nos dias bíblicos, um rei tinha um selo, uma forma de um anel, onde ele carimbava um documento para identificar que aquele mandato era realmente de sua autoridade. Quando você lê o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo 28 a 11, você percebe uma coisa muito interessante, que o sábado tem as mesmas características do selo de um rei antigo nos dias do Antigo Testamento. Um selo identificava um documento como pertencendo a um rei, porque este selo tinha o nome deste rei, a sua função e a sua jurisdição, ou seja, onde ele dominava. Por exemplo, digamos que a presidente Dilma tivesse um selo hoje, como nos tempos bíblicos. Teria ali no selo nome, Dilma Rousseff, teria também a sua identificação, presidente, e sua jurisdição, o Brasil. O sábado possui essas 3 características aplicadas a Deus, meu amigo que nos acompanha. Veja, por exemplo, Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus já falou, lembra-te, porque sabia que muitos iam esquecer. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nome daquele que é proprietário do selo, Senhor Deus.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Além do nome Senhor Deus, qual é a função? Criador. Porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas em 6 dias. E qual é a jurisdição dele? O planeta Terra que ele criou. Então não tenha nenhuma dúvida, o sábado é o selo de Deus, que identifica quem permanecerá fiel a Jesus nos últimos dias, quando a marca da besta for estabelecida. Pode falar, eu quero saber da marca, o número da marca, quero saber sobre esse selo aí da besta. Bom, se o sábado é o selo de Deus para identificar os fiéis nos últimos dias, isso nos mostra que o selo da besta é algo oposto ao selo de Deus. E agora nós vamos começar a identificar isso, lendo Apocalipse 13 e lendo um versículo também muito importante de Daniel, que está no capítulo 7, verso 25. Isso aqui será fundamental, porque há um paralelismo muito grande entre Daniel e Apocalipse, porque ambos são livros apocalípticos que têm a ver com acontecimentos futuros que ocorrerão antes da volta de Cristo. Apocalipse 13 nos ajuda a começarmos a identificar qual é o sinal da besta. Vamos dar uma olhada aqui. Se você quiser, eu leio aqui o 13, você já procura aí o Daniel. Então vamos fazer o seguinte, Tito, eu vou pedir para você ler o 13. Você vai ler do capítulo 13. Você vai ler... Vamos fazer o seguinte, abre você em Daniel 7:25, porque aqui eu vou selecionar vários versos. Daniel o quê? 7:25. Ok. Senão eu vou atrapalhar você aí, eu vou ler esses versos do capítulo 13. O verso 3, falando de uma das bestas do Apocalipse, diz o seguinte: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e a terra toda se maravilhou após a besta. Verso 5:
E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, nação, língua e povo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí, no versículo 13, falando do segundo poder representado pela besta, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Agora, para compreendermos, vamos ao texto paralelo, que vai nos dar mais luz, que é o que o Tito vai ler, Daniel 7, 25. Diz o seguinte, professor: ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. O que quer dizer isso, professor? Olha que interessante, o paralelo. Em Apocalipse falou que a besta proferiria blasfêmias contra Deus. A mesma coisa aparece em Daniel. Aqui diz que eles teriam um poder dominante de 42 meses. 42 meses em profecia apocalíptica se refere a 1260 anos. Já que é um cálculo que se faz, que isso é separado, podemos apresentar isso no outro programa, não é? E aí diz aqui o seguinte, que no versículo 7 diz que esse poder fez guerra contra os santos e os venceu. E diz que este poder teve uma ferida que foi curada. Interessante que o Tito leu que este poder, além de perseguir os santos por um período, ele mudou a lei. E agora nós vamos identificar esse poder. Por exemplo, quem na Idade Média perseguiu os cristãos por 1260 anos, como foi profetizado em Daniel 7:25 e em Apocalipse 13? Segunda pergunta: quem mudou a lei, como é dito ali em Daniel 7:25? Nós sabemos, se você pegar, por exemplo, a história, você vai compreender que quem perseguiu os cristãos do ano 538 a 1798 foi o papado na Idade Média. E se você pegar a Bíblia, os 10 mandamentos, e comparar com o catecismo, você perceberá que mudanças significativas foram feitas na lei de Deus. Por exemplo, o segundo mandamento, que diz para não adorarmos imagens e escultura, foi tirado do catecismo. Já o mandamento que ordena observarmos o dia de sábado em memorial ao Deus Criador foi trocado por domingos e festas. E o 10º mandamento foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo, que condena adorarmos ou venerarmos imagens e escultura. Por isso nós não precisamos ter nenhuma dúvida de que o poder representado por uma das bestas em Apocalipse 13 e em Daniel capítulo 7 é Roma papal. Nós não precisamos ter nenhuma dúvida disso. Agora, o nome besta na Bíblia não significa
que a pessoa, o poder é essencialmente mal em si, não. Simplesmente é um nome que define uma posição de rebeldia contra Deus e sua lei. Se o selo de Deus é o sábado, como estudamos, e o poder que perseguiu os cristãos na Idade Média por 1260 anos foi Roma papal, e quem mudou a lei no catecismo dos 10 mandamentos e Êxodo 20 foi o papado, não resta nenhuma dúvida de que o selo, a marca da besta, será algo oposto ao sábado, e por isso, não tenha nenhuma dúvida, meu amigo, minha amiga, será a observância de um falso sábado que será a guarda do domingo. Eu sei que você pode estar até chocado com o que eu estou lhe dizendo, mas eu lhe convido a fazer um estudo bíblico profundo do assunto. Lhe recomendo a leitura do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. É um livro fenomenal. E para finalizar, eu queria lhe advertir de uma desinformação que os críticos do adventismo têm apresentado por aí. Os críticos do adventismo, poucos deles sabem o que estão dizendo. Poucos deles conhecem realmente o que um adventista crê sobre um assunto ou escreve em sua literatura. Por exemplo, a maioria dos críticos afirma o seguinte: os adventistas dizem que somente quem guardar o sábado vai ser salvo, e que quem guarda o domingo hoje está perdido. O indivíduo que fala isso, ou ele está desinformado, ou ele é de má fé. Por quê? Não é esse o posicionamento oficial da Igreja Adventista. Quer saber qual é o posicionamento oficial da Igreja Adventista sobre o assunto? Pois eu vou lhe mostrar, meu amigo, um livro aqui, que é o livro O Grande Conflito, de Ellen White.
Nós vamos ler aqui na página 449 a posição oficial da igreja. E aí você vai perceber que muito do que os críticos dizem é história da carochinha. O que Ellen White diz sobre esse assunto, posição da igreja adventista em relação à guarda do domingo? Será que quem guarda o domingo hoje tem a marca da besta? Vamos ler na página 449 e vamos aí desmentir aqueles que de má fé querem manchar a imagem do adventismo. Na página 449 ela diz o seguinte, Ellen White: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. Hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Ellen White diz claramente o contrário. Ela coloca, assim como a Bíblia, o domingo como o sinal da besta no futuro. Hoje nenhum irmão evangélico ou irmão católico sincero que vive de acordo com a luz que ele tem, ele pode ser considerado como tendo a marca da besta. Isso é horroroso, isso não faz parte da nossa teologia. Agora, no futuro, aí a coisa é diferente. Olha o que diz aqui na mesma página 449 do livro Grande Conflito. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem, que é o domingo. Esta é a posição oficial adventista em relação ao assunto. Hoje ninguém tem a marca da besta. Você e eu vivemos de acordo com a luz que recebemos e por isso Jesus ama você, Cristo espera você, Cristo vai lhe revelar as verdades dele de acordo com a sua capacidade de compreendê-las. Agora é importante você saber isso, para que quando ocorrerem os eventos relacionados Agora é importante você saber isso, para que quando ocorrerem os eventos relacionados ao decreto dominical, que imporá a marca da besta, o selo da besta, que é o domingo no lugar do falso sábado, você possa lembrar-se do que o profeta lhe disse, e aí o Espírito Santo irá lhe despertar e você vai lembrar, opa, aquilo que aqueles indivíduos disseram não era fanatismo não, era profético como estava revelado na Bíblia.
E esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você tira suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas, através da Palavra de Deus. Nós apresentamos o programa aqui e queremos deixar bem claro para você que não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros, e sim da Palavra de Deus. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder.